Doutora Denise Albano, a presença do Luiz Roberto Barroso lá em Davos não depõe contra o próprio STF e também contra o Poder Executivo? Claro, Erivan, e eu diria também que depõe contra o próprio Legislativo, que vem fazendo vistas grossas a essa situação absurda que é a total corrupção no sentido mesmo institucional, de uma instituição tão importante como é o Supremo Tribunal Federal. Veja que um presidente de uma Corte Suprema de um país está discutindo pautas governamentais, decisões políticas, que inclusive depois essas questões podem ser judicializadas e o próprio Supremo Tribunal Federal ter que decidir. E é um princípio básico. Deve-se sempre preservar a imparcialidade do julgador. Por isso que a lei da magistratura proíbe expressamente a atividade de natureza político-partidária para juízes, para magistrados. Mas é como se o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, que também deu uma declaração dizendo que se for aprovada alguma lei, algum projeto de lei, para exatamente promover mudanças no Supremo, como, por exemplo, restringir as decisões monocráticas, que são as decisões tomadas por um único ministro, que apenas em caráter excepcionalíssimo é que essas decisões sejam monocráticas, estabelecer, por exemplo, essa questão do retorno à idade anterior para a aposentadoria compulsória dos ministros, que foi ampliada há um tempo atrás. E aí veja, papel do Legislativo, sim, criar leis dessa natureza, inclusive, e ele diz que não vão aceitar no Supremo, eles já antecipam o voto, além de ser uma ofensa clara à função, que é a função máxima, não é? Para além de fiscalizar as contas públicas de um Congresso Nacional. Então é isso. O Pacheco faz vistas grossas, vê em tudo ameaça à democracia, às instituições, mas quanto a essas reais ameaças à democracia, a separação entre os poderes, um não invadindo a esfera de competência de outro, a ameaça à democracia quando juízes se intrometem em questões claramente de natureza política, também militância, como a gente viu o Barroso dizendo no Congresso da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo. E haver a naturalização, a aceitação passiva disso é um absurdo. Um outro ponto que também gostaria de retomar, doutora Denise Albano, os alimentos apodrecidos nas prateleiras de supermercados e de estabelecimentos comerciais em geral, que o governo quis baixar preço para aumentar o consumo por parte das camadas menos favorecidas. Isso não vai contra esse discurso de que o PT é a favor dos pobres? Isso não atenta contra a vida daqueles que eles dizem defender? Claro, Erivan, o discurso da esquerda não engana ninguém. É como eu disse, a não ser que seja uma pessoa isolada completamente do mundo, e hoje não há mais isso. Em cidades, pequenos povoados do interiorzão desse país, a pessoa tem uma antena parabólica, tem ali um sinal de internet, muitas vezes consegue acessar, ou pelo menos quando vai para a cidade mais próxima, vê uma ou outra notícia que escancara o que é uma gestão petista, o que é um desgoverno de Lula e seus asseclas. É isso, são alimentos apodrecidos. Veja que na vizinha Venezuela, que antes da gestão Chaves-Maduro era um dos países mais ricos e prósperos de toda a América, de altíssimo padrão de vida, um país eminentemente de classe média, de padrão em que o povo vivia uma qualidade de vida de padrão europeu. E hoje nós temos 80% da população miserável, gente passando fome. E eu me lembro que na pandemia,
quando a esquerda defendia o tranca tudo, o fechamento de tudo, exatamente para a economia degringolar e colocar na conta do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, da gestão na economia de Paulo Guedes, eles defenderam essas medidas drásticas. Não era pensando na saúde da população, não. Todos os atos, todas as ações da esquerda, elas são motivadas simplesmente por um projeto de poder e dinheiro. É isso que os move. Elas são, de fato, essas pessoas que estão à frente do governo, são sinistras. Não é à toa que em italiano é esse o termo usado para a esquerda. São malignas, são do mal, sim. E aí o que temos é que, na Venezuela, começou assim: olhe, os capitalistas malvadões estão aumentando os preços, vamos controlar. O ministro Rui Costa disse que vai tomar, o governo, medidas para controlar a inflação. A gente já fica aí temeroso do que é que vem. E veio também essa medida que foi adotada na Venezuela. Esses capitalistas malvadões, não, nem com controle de preço a gente consegue, então vamos diminuir essa inflação, aumentando o prazo de validade dos produtos para que a população compre produtos mais baratos. E aí, aumentaram o prazo de validade. Hoje, o que você tem na Venezuela, mesmo aumentando esse prazo de validade, é a população procurando comida no lixo, é a população com dificuldade para comprar o pão nosso de cada dia. Falar em carne, e é isso, é o estelionato eleitoral aí do Lula, típico do Lula, o mentiroso mor desse país. Nem veio picanha, nem cerveja, e o que temos é isso, é alimento vencido, dando para a população aí, enfim, permitindo que a população venha a consumir com graves riscos para a sua saúde. É de deixar qualquer um abismado. Eu espero que esse choque de realidade de brasileiros, brasileiras, que ainda achavam que no governo Lula ele olharia com mais generosidade para a população, que trabalharia em prol da pobreza, que mais pessoas despertem, que o PT não tem qualquer compromisso com os mais pobres. Veja que o governo Lula, o Lula vetou a pensão aí, um benefício que as mães de crianças com microcefalia, com a questão aí acometidas, né, durante a gravidez pela Zika, e as crianças nasceram com esse problema, ele barrou, enquanto a gastança, mandando milhões para o Grupo Globo, a Janja gastando aí seus milhões com uma equipe meramente para atendê-la, uma equipe de cerca de 10 pessoas, paga com o dinheiro nosso, do pagador de impostos. É a gastança também com a promessa de retomar refinarias. Quem não se lembra do escândalo do Petrolão, a refinaria que prometeram no Maranhão está lá abandonada, mas se gastou alguns milhões, e o que se tem é um terreno abandonado. Abreu e Lima também, numa parceria com a Venezuela, os desvios milionários aí, prejuízo da ordem de bilhões que tivemos com essas promessas de obras faraônicas, e é isso, eles só pensam em desviar, em promover corrupção, em dar dinheiro para artista, para veículo de comunicação, fazer propaganda a favor. Cadê os artistas que denunciavam as queimadas na Amazônia, quando no governo Lula aumentou em 80% as queimadas? Todos caladinhos, porque estão com os bolsos cheios, via Lei Rouanet, patrocínios de empresas estatais, mas a maioria do povo brasileiro tem valores, tem princípios. E eu espero que esse sofrimento de agora, pelo menos, ajude mais gente a despertar para o mal que é uma gestão de esquerda, e mais particularmente do PT, para você, para sua família, para seus filhos, e que de fato seja aí por muito tempo o último governo petista. Mas eu diria que Lula é um morto-vivo, é um cadáver político, apenas à espera
do seu sepultamento. É um cadáver político, a gente não sabe se daqui a 2 anos ou se via impeachment, que também é um processo um tanto quanto demorado, daqui a alguns bons meses. Mas, sem dúvida, é um morto-vivo, é um zumbi político, é um cadáver político à espera de sua sepultura.